Torcedor e torcedora flamenguista de todo o Brasil, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Coração Flamenguista, o canal do torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jogo de ontem, São Paulo e Flamengo. Já foi muito debatido sobre esse assunto, mas a gente tem mais alguns pontos aqui que a gente quer falar para levar para você aí uma reflexão sobre o jogo de ontem. O Flamengo e Palmeiras também se enfrentam na final da Libertadores dia 27. Vamos falar sobre isso. O Flamengo pega o Corinthians na quarta-feira. Vamos falar um pouco também sobre esse jogo. E o Flamengo, não poderíamos deixar de enfatizar aqui os 126 anos de histórias e muitas glórias, muitas conquistas do nosso Clube de Regatas do Flamengo. Vamos falar também sobre isso, tem entrevista aqui do Rodolfo Landim, que você vai ficar por dentro de tudo e vai ficar aí sabendo de todos os bastidores aí, de toda a história do nosso Mengão, beleza? Então fique comigo até o final do vídeo, não pule nenhuma parte sequer. E também eu quero pedir para você aqui já de antemão, antes de mais nada, eu quero pedir para você aqui, ó, inscreva-se no canal. Você vai levar muito menos de um segundo para se inscrever no canal. Então não custa nada você ali clicar no botãozão vermelho ali, se inscrever no canal. E também já peço que deixe o seu like, ative o sininho das notificações e também deixe nos comentários aí o que você acha do nosso trabalho, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre o jogo de ontem. Então, muitas conversas, muito bate-papo, muito assunto para a semana inteira. Aí é o jogo do São Paulo e Flamengo ontem no Morumbi. O Flamengo em 3 minutos já estava com 3 minutos e 30 já estava ganhando de 2-0 do São Paulo. Nem os mais otimistas desportivos do mundo poderiam imaginar uma situação dessa, até porque enfrentar o São Paulo dentro do Morumbi é coisa gigante. O São Paulo tem um time muito bem estruturado. A gente pode falar isso porque ninguém quer o mal de ninguém aqui. Não se deu bem contra o Flamengo, e graças a Deus o Flamengo se saiu melhor e saiu vitorioso. Vamos falar aqui agora, digamos assim, dos poréns das coisas. O Flamengo, como foi muito falado aí, o Flamengo vinha sendo prejudicado pela arbitragem. Nos jogos que o Flamengo perdeu a chance de competir de igual para igual com o Atlético Mineiro pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi prejudicado. O Flamengo perdeu no mínimo 6 pontos aí, que poderia estar colocando o Flamengo no páreo aí do título do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo perdeu no jogo contra o Atlético Paranaense, e o Flamengo perdeu no jogo contra o Cuiabá, e o Flamengo perdeu no jogo contra a Chapecoense. Então, no jogo contra o Fluminense, que o Flamengo fez no Maracanã, o Flamengo não jogou bem realmente e digamos assim que não mereceu ganhar. Vamos falar isso. Mas no jogo contra a Chapecoense e contra o Cuiabá, o Flamengo venceu o jogo. O Flamengo venceu, literalmente. Então, são 6 pontos aí que garantido que o Flamengo teria mais hoje. Então, nós estaríamos apenas 2 pontos do Atlético Mineiro. Mas, enfim, deixar tudo isso de lado, olhar para frente, com a bola no chão, cabeça erguida, pensar no futuro e ver aí que dia 27 tem o jogo da Libertadores. No jogo de ontem, o Flamengo mostrou a qualidade que tem, mostrou que pode ir muito além do que vinha fazendo. O Flamengo mostrou que pode ir muito além. Então, qual que é a diferença do jogo de ontem para o jogo contra a Chapecoense? Ontem o Flamengo mostrou efetividade, objetividade. O que é? O passe rápido para chegar dentro da área e marcar o gol. Passe rápido. Não pode ficar ali tocando a bola, vai para trás, vem para frente, vai para trás. Isso faz com que
a zaga adversária se organize. Tem que ser rápido, tem que ser no contra-ataque rápido, tem que atacar e trocar passes rápidos. Aí não dá tempo da zaga adversária se organizar. O São Paulo tomou os 2 primeiros gols em menos de 3 minutos, em menos de 4 minutos. Por quê? Porque o Flamengo foi rápido na troca de passes ali na frente da área, muito rápido, muito objetivo e marcou o gol. Simples. Só fazer isso. Não tem muito o que discutir. Mas enfim, fechado o jogo de ontem, Flamengo 4-0, beleza. A 8 pontos do Atlético Mineiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Talvez não dê mais para o Flamengo sonhar aí com o título, mas o jogo ontem foi muito bom para o Flamengo. Parabéns ao Flamengo. E infelizmente o São Paulo, né, tá aí na zona de rebaixamento. E ninguém deseja, como eu falei, não desejo mal para ninguém, mas são coisas do futebol. Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Flamengo e Palmeiras na Libertadores. O Flamengo agora está com... Na verdade, o Renato está com um abacaxi muito grande na mão. Por quê? Michael, artilheiro do Campeonato Brasileiro com todos os méritos. Com todos os méritos, Michael, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 13 gols. É muito pouco gol para um artilheiro, eu acho. Mas é o artilheiro com 13 gols. Nenhum gol de pênalti. O Yuri Alberto tem 12 gols, 2 gols de pênalti. O Hulk tem 12 gols, 3 gols de pênalti. Michael tem 13 gols, nenhum gol de pênalti. Isso é demais, é gigante. Então, Michael, parabéns pro Michael. 13 gols, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, tem tudo aí para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tomara que seja, né? Beleza, merece. Se esforçou, merece. Então, o que nós vamos falar agora sobre o jogo de Flamengo e Corinthians? Flamengo e Corinthians no Maracanã. O Flamengo aí visando a final da Libertadores contra o Palmeiras, que são os gigantes paulistas, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. O Flamengo tem jogo aí contra esses 4 clubes gigantes de São Paulo. Então o que acontece? O Flamengo vai para o Maracanã com o espírito vencedor, com a alegria de ter vencido o São Paulo em pleno Morumbi. Então tem tudo e todas as condições para ganhar o jogo do Corinthians. Se o Flamengo ganhar o jogo do Corinthians, a diferença para o Atlético Mineiro cai para 5 pontos. Porque mesmo que o Atlético jogue na rodada, se caso o Atlético Mineiro perca o jogo da rodada, a diferença cai para 5 pontos. Então a nossa torcida, além de torcer para o Flamengo ganhar, é torcer para o Atlético perder. Por quê? Claro, não depende só do Flamengo para de repente chegar ao título. Mas os tropeços do Atlético Mineiro significam muito para o Flamengo. Ontem, por exemplo, o Palmeiras, que era o vice-líder, perdeu de virada para o Fluminense no Maracanã. O Fluminense, que venceu o Flamengo, com todos os méritos, digamos assim, né? O Flamengo não jogou bem aquele dia. O Fluminense venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo e ontem venceu o Palmeiras. Então o Fluminense aí, né, tirando pontos importantes aí. E quem sabe, por quê? Por que não o Fluminense ajudando o Flamengo aí de repente chegar ao título do Campeonato Brasileiro? Por que não, né? Vamos falar aqui agora rapidamente dos 126 anos de história do Flamengo. Muitas glórias, muitas conquistas, 126 anos de histórias, com todos os méritos. O Flamengo comemora aí seus 126 anos de existência. Parabéns ao Flamengo, parabéns à nação flamenguista, parabéns a todos nós que acreditamos, que torcemos, que cantamos o hino do nosso Mengão. Como você vê ao fundo aí, sempre nos meus vídeos tem os hinos do Flamengo ao fundo, porque eu sou muito, mas muito fã dos hinos do Flamengo.
E então, você que quer acompanhar sempre vai estar ouvindo ao fundo dos meus vídeos os hinos do Flamengo. Eu vou deixar aqui agora, você acompanha aí a entrevista do Rodolfo Landim, que falou um pouco aí das expectativas, de tudo o que é aquilo que o Flamengo quer alcançar ainda e que é possível alcançar, beleza? Fique com a entrevista do Rodolfo Landim. Então, assim, foi muito difícil, né? Muito difícil, né? Pelo calendário, a gente teve 18 rodadas aí com o time sendo desfalcado, né? Uma série de contusões agora no final também, atrapalhando muito o desempenho. Mas, assim, todo um trabalho de planejamento está sendo feito, de recuperação dos jogadores, para deixar todo o plantel em condições de jogo para essa final contra a Libertadores, que é um jogo importantíssimo para a nossa história, né? Eu acho que os jogadores estão muito conscientes, por exemplo, desse momento, da importância que isso tem para o Flamengo, esse momento que a gente está vivendo. E eu estou muito confiante, eu acredito muito na qualidade do grupo, na maturidade do grupo, que já vem junto há tanto tempo jogando. Acho que vai dar, acho que tem tudo para dar certo, E acho realmente que é muito importante a torcida dar essa demonstração. A gente sabe que teve problemas aí, falta de público, né, essa ausência de público durante tanto tempo, sem poder passar esse calor humano para o grupo, isso é muito ruim. Os próprios jogadores às vezes falavam comigo, né, reclamavam, puxa, jogar sem público é muito pior, a gente já está há tanto tempo sem poder jogar com o público, né? A volta do público foi importante. E eu acho assim que um apoio nesse último jogo que a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro contra o Corinthians seria algo muito importante, né? E fazer um apelo aí para quem puder ir ao Maracanã para dar uma força lá. Abraçar, né? Abraçar e nessa saída, porque nós vamos sair mais cedo, vamos ficar focados lá no Rio Grande do Sul. Pode ter o Aeroflá também na sexta, de repente, né? Exatamente, o Aeroflá na sexta, que a gente indo para o Rio Grande do Sul, onde a gente vai jogar, ficar lá também para jogar o jogo seguinte contra o Grêmio. Vai ser importante também para que o grupo possa ficar junto, unido lá e se concentrando e focado nessa importante decisão que a gente vai ter no dia 27. Só tenho mais uma pergunta, quero te dar os parabéns, claro, pelos 126 anos do Flamengo, para todos nós, né? E te perguntar justamente dessa saída do Gaciba, da comissão de arbitragem, que a CBF fez questão de tirar o cara depois do que todo mundo citou como um erro a favor do Flamengo. E quando tiveram erros esdrúxulos, absurdos, nos 3 jogos anteriores contra o Flamengo, não fizeram nada. Esperaram ter uma justificativa, Landim, de que o Flamengo teria sido, vamos botar entre aspas, beneficiado para tirar o Gaciba? Pois assim, a gente não pode ficar indo a público para ficar falando toda hora, senão fica parecendo até que a gente está injustificadamente reclamando, né? Mas se nós formos ver, a gente que conhece futebol há tanto tempo, vendo coisas do futebol, a nossa desclassificação contra o Atlético Paranaense naquele jogo que nós realmente não jogamos bem, mas a gente começa o jogo, quer dizer, perdendo, levando um gol que uma jogada que para mim foi claramente falta no Diego. E depois mais à frente, quer dizer, antes do Felipe cometer o pênalti que ele cometeu, né, ele foi puxado também, o que deveria o VAR também ter chamado a atenção. Aí a gente tem outros jogos, né, tem Cuiabá, né, quer dizer, que a própria CBF reconhece, né, através da sua ouvidoria, que houve falha, vamos dizer assim, na anulação daquele gol. O Michael. Tem aquela Kaiser, loucura, né, que foi, vamos dizer assim, retirar aquela expulsão daquele jogador naquele 2-0, quando a gente estava ganhando de 2-0, aquilo ali, eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida, né? E ainda tivemos de novo outro jogo, quer dizer, em que o Flamengo foi prejudicado. Então, assim, contra a Chape, foi aquele absurdo todo. Pois é, aquele 2-2, com aquela jogada em que o impedimento, Gabriel, né, que sai de trás do campo. Tem aquele impedimento absurdo que ele sai do próprio campo, Então, assim, fora o pênalti que teve no Gabriel, assim, uma série de jogadas, uma série de coincidências, vamos dizer assim. E, obviamente, a gente agiu, fomos lá, reclamamos. Aliás, a gente vinha reclamando continuamente e tal.
Mas acho que finalmente foi tomada essa decisão de mudanças lá no quadro de arbitragem da CBF. Eu acho que isso era um clamor geral. Estava precisando ser feito alguma coisa porque realmente não estava dando certo. E a gente espera que de agora para diante as coisas se acertem, né, e as coisas voltem a funcionar. E eu acho que foi um ano muito ruim. Foi um ano muito ruim para o Flamengo no campeonato, em função de todos esses desfalques, dessas ausências. A gente brigou muito, tem brigado muito pelo calendário antecipadamente também. No ano que vem nós vamos ter 8 datas também, que nós vamos ter problemas, sendo que no início, logo do ano, nós vamos ter 3 datas. Estamos tentando ver se a gente consegue, junto com a Federação do Rio, impactar menos o clube, principalmente olhando quanto seriam as datas FIFA junto com as finais do Campeonato Carioca, para que isso não venha a prejudicar também. Mas certamente no meio do ano, no ano que vem, infelizmente, nós vamos ter de novo uma paralisação complicada de 14 dias, e a gente vem brigando muito com a CBF no sentido de fazer com que acontece com todas as grandes ligas e campeonatos pelo mundo, que haja, vamos dizer assim, uma paralisação dos campeonatos. Respeitar, né? Respeitar, porque senão aqueles clubes que fazem mais investimentos, que investem para fazer o melhor futebol possível, acabam sendo os grandes prejudicados nesse processo inteiro. A gente ainda não conseguiu lograr um sucesso nessa primeira reunião que tivemos esse ano, mas nós vamos continuar insistindo nesse ponto, porque esse também é um ponto que é muito importante para que haja o tão declarado equilíbrio defendido e procurado pela CBF nas competições. A gente espera que isso de fato seja praticado no ano que vem e que seja revisto, vamos dizer assim, esse calendário, que ainda vai criar problemas no próximo ano, caso não venha a sofrer modificações. Quero agradecer aqui ao Rafa Melo, ao Paparazzo Rubro Negro dos canais aí no YouTube, o canal Rafa Melo e o canal Paparazzo Rubro Negro, porque essa imagem aí, esse vídeo do Rodolfo Landim, são todos os créditos para eles, porque eles, né, que foi o Paparazzo que fez essa entrevista. Então agradecer a eles aí, os canais aí também, deixar aqui um abraço para eles e sucesso para eles, tá bom? Quero também aqui pedir para você encarecidamente se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e deixar nos comentários aí o que você acha. Já dá para prever o jogo contra o Corinthians na quarta-feira? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!